O deputado Felipe Barros, que requereu a instalação de uma CPI da União Nacional dos Estudantes, explica os motivos pelos quais acredita que é absolutamente necessário investigar a entidade. Segundo Barros, é espantoso que uma instituição tão explicitamente aparelhada pelo petismo e agregados e tão beneficiada por repasses do governo federal ainda não tenha sido devidamente investigada. Ouça os argumentos de Felipe Barros. O que você faria se descobrisse que pagou impostos ao governo durante anos e a quantia arrecadada foi gasta em pouquíssimo tempo com uísque, vodka, cachaça e animadas viagens de jovens que vão de uma cidade a outra para queimar pneus em vias públicas, pichar edifícios e defender ditaduras estrangeiras? Indignante, não é? Pois essa é exatamente a relação que cada contribuinte brasileiro tem com a União Nacional dos Estudantes, ao menos desde que o PT assumiu o poder em 2003. É uma triste verdade, contudo, o fato de que tanto a fama de desordeira da UNE como a irresponsabilidade com o dinheiro público não são novidades no Brasil. Espantoso mesmo é como uma instituição tão explicitamente aparelhada pelo petismo e agregados e tão beneficiada por repasses do governo federal não foi devidamente investigada até hoje, quase 3 anos após o impeachment de Dilma Rousseff. Desde 2011, o Tribunal de Contas da União tornou pública sua suspeita sobre os convênios firmados entre UNE e governo federal devido à quantidade de notas frias com gastos expressivos identificados simplesmente como despesas. Em outros casos, segundo reportagens da época, não houve sequer o pudor em mascarar o uso inapropriado do dinheiro, admitindo-se espontaneamente a compra de bebidas alcoólicas e outros itens pouco condizentes com a missão expressa no Estatuto da instituição, como a compra de búzios e velas. A lista de irregularidades, é claro, não para por aí. Nunca foi devidamente explicado, por exemplo, como a entidade usou os 30 milhões de reais recebidos do ex-presidente Lula para a construção da nova sede da entidade no Rio de Janeiro, projeto que jamais ficou pronto. Nessa quantia, aliás, não são considerados os outros 15,3 milhões de reais recebidos do governo federal desde 2003 para a organização de caravanas, atividades culturais e artísticas, shows, jogos, projetos, congressos e encontros de mulheres estudantes, conforme revelado pelo site O Antagonista em 2016. Qual outra entidade privada recebeu tanto dinheiro público, prestou contas de forma tão desleixada, levantou tantas suspeitas, sem nunca ter sido sequer investigada com um pouco mais de rigor? Há pelo menos 4 anos, diferentes deputados tentaram instalar na Câmara uma comissão parlamentar de inquérito para apurar esses abundantes sinais de abuso. Nenhum obteve sucesso, em parte devido à força dos antigos mandantes do Planalto, mas também para atender ao interesse de partidos diretamente beneficiados pela escancarada militância político-partidária da entidade. As eleições de outubro, no entanto, mudaram como nunca o cenário político, especialmente no legislativo. Grupos influentes há poucos meses foram reduzidos pelos eleitores ao tamanho de nanicos e aqueles que se esforçaram tanto para terem a imagem vinculada às gestões de Lula e Dilma foram os mais castigados pelas urnas. Os motivos que levaram ao arquivamento das tentativas anteriores não valem mais, e os líderes dessa nova busca por justiça e verdade não são os mesmos. O esclarecimento de suspeitas e a punição de culpados é uma exigência social cada vez mais intensa e faz parte de um processo transformador que não pode ser parado. A UNE precisa ser investigada. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.